do terceiro ano do ensino médio, nós vamos falar aqui sobre filosofia política, os pressupostos teóricos e filosóficos. A filosofia política, ela surgiu na Grécia antiga como um estudo teórico da prática coletiva, né? O termo, ele vem da palavra grega, polis, e significa cidade. Ele pode ser aplicado a todas as questões de convivência entre os seres humanos, não somente na cidade. A filosofia política, ela discute questões como o que é um governo, por que os governos são necessários, como o governo pode assegurar os direitos e liberdades, que tipo de governos podem existir e etc. O Aristóteles, ao escrever a sua obra Filosofia Política, ele vai definir a política como uma realização do bem comum, que é o objetivo da política. O que vai diferir sobre o conceito de política no pensamento moderno. No conceito moderno de política, o termo política está relacionado ao poder, à forma de como alcançar e manter-se no poder. O poder, né, ele pode ser caracterizado de três maneiras: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder econômico se utiliza da posse de bens materiais para induzir aqueles que não possuem. O poder ideológico se utiliza de certas ideias, valores, doutrinas para influenciar a doutrina do outro, a ideologia do outro, para vender uma ideologia. O poder político, ele se utiliza a posse de certas ideias, valores e doutrinas para influenciar a ideia, a doutrina alheia dentro da política. O conceito de Estado, segundo Max Weber, é uma instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vive. A palavra Estados vem do latim status, que quer dizer estar firme. Ele refere-se a uma permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade política. O Estado, ele tem origem nas sociedades primitivas, né? Muitas sociedades, elas se desenvolveram sem que tivesse o Estado instituído, legalmente constituído. No entanto, com o aprofundamento da divisão social, do trabalho, certas funções políticos, administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas. Este grupo passou a deter o poder e a impor normas à vida coletiva. Daí vai surgir o governo e nascer a ideia de Estado. E qual seria a função do Estado? Para definir essas questões do Estado, não existe consenso entre os teóricos da filosofia política. Existem aqui duas correntes que são contrárias, que são opostas, que é a corrente liberal e a corrente marxista. Então, nós temos aqui a visão liberal, que a função do Estado é agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais, promovendo a conciliação, amortecendo choques entre setores divergentes e, enfim, harmonizando os grupos rivais, preservando o interesse do bem comum. Isso é uma visão liberalista da função do Estado. Para que deve existir o Estado? A visão marxista pensa o contrário. O Estado não é um simples mediador de grupos rivais, mas uma instituição que interfere de modo parcial, quase sempre tomando o partido das classes sociais dominantes. Assim, essa função social do Estado é garantir domínio de uma classe sobre a outra. E os principais teóricos da filosofia política, nós temos aqui Platão. Platão, ele escreve a obra República, e ele vai dizer que o homem, ele está dividido em três almas.
sua alma, ele vai dividir em três princípios fundamentais, né? A alma desejante, que é a parte aqui de baixo das pernas, que busca a satisfação dos instintos, dos impulsos, dos desejos, das paixões. A alma irascível, que é a parte aqui do meio do homem, que é o próprio princípio de defesa. E a alma racional, que busca o conhecimento e deve reger a vida humana. Ele faz uma análise desses três princípios e compara com as três classes sociais: os produtores, os guardiões e os governantes. Através da educação, que em Platão é conhecido como paideia, o indivíduo ele deve alcançar esse equilíbrio entre essas três partes. No entanto, a alma racional deve preponderar, deve dominar, deve se sobrepor às outras duas tipos de desejos do homem. O Aristóteles vai falar que a filosofia ela está ligada com a ética, elas estão juntas para fazer o que ele chama de filosofia prática. A ética, para Aristóteles, está preocupada com a felicidade individual do homem. E a política irá se preocupar com a felicidade coletiva, do bem comum. O papel da política é investigar e descobrir as formas de governo e de instituições capazes de assegurar essa felicidade coletiva. Aqui nós temos um esquema que fala sobre o conceito-chave da filosofia de Aristóteles, que é o meio-termo. O que é o meio-termo para Aristóteles? O meio-termo ele vai chamar de virtude. Numa extremidade e outra está o excesso e a falta. E aqui nessa tabela nós temos os vícios por deficiência, a falta, os vícios por excesso. O bom governante, ele deveria ter a virtude para equilibrar esses vícios. É dele, do Aristóteles, a afirmativa de que o homem é um animal político, ou seja, o homem é, por natureza, um ser social, pois para sobreviver não pode ficar completamente isolado dos seus semelhantes. Um exemplo aí, falar em isolamento, a gente vai lembrar aqui do Covid-19. O homem isolado dos seus semelhantes não é bom. O Aristóteles já dizia que o homem ele é, por natureza, um ser para viver em sociedade, para viver perto do outro. Maquiavel, na Idade Moderna, ele vai escrever O Príncipe e vai conceber o pensamento político moderno desvinculado dos conceitos éticos do pensamento antigo e dos valores cristãos do período medieval. Ele vai distanciar a teoria e a prática na política. Porém, quando ele escreve O Príncipe, ele vai dizer exatamente como é que acontece na prática, sem poesia, sem nenhum arranjo teórico. Ele vai dar dicas de como alcançar e manter-se no poder. Qual a finalidade do príncipe? Alcançar e manter-se no poder. Os meios que o príncipe deve utilizar para alcançar essa finalidade são justificadas pelo objetivo que é alcançar o poder. Thomas Hobbes é um filósofo contratualista que vai defender a necessidade de um Estado soberano. Ele foi um dos primeiros, e afirmava essa necessidade desse pacto, mas para que esse pacto? Porque no estado natural, todo homem é livre e igual. Logo, essa relação entre iguais precisaria ser arbitrada por alguém ou por alguma instância. Daí a necessidade desse acordo. O Thomas Hobbes, ele discordava do Aristóteles e ele dizia que o homem ele é lobo do próprio homem. O John Locke é outro contratualista, porém uma visão mais moderada. Ele diz que no estado de natureza os homens seriam iguais, livres e juízes de suas próprias causas, o que traria problemas de relacionamento entre os indivíduos. E é nesse contexto que vai nascer o Estado.
com a função de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade, a igualdade e a propriedade, conforme expõe na sua obra, no segundo tratado sobre o governo. Montesquieu vai falar sobre a divisão dos três poderes. Ele é um teórico da filosofia política que fez essa divisão, né? Por que ele colocou essa divisão dos três poderes? Porque ele refletiu, observando as monarquias, e viu a possibilidade de abuso do poder pelos representantes do Estado. Então, ele propôs que se estabelecesse a divisão desses três poderes dentro do Estado: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O Rousseau, ele vai dizer que a legitimação do Estado acontece pela vontade geral. Como é que isso acontece? O homem, ele abre mão da sua vontade particular em função da vontade particular, da vontade geral. O que vai prevalecer no contrato social, é a vontade geral acima da vontade particular do homem. O Marx e o Engels, eles vão dizer totalmente contrário a esses dois pensadores, a esses pensadores contratualistas, né? Eles vão dizer que o Estado, ele é um instrumento de dominação de classe, onde o papel do Estado é amortecer o choque dos conflitos que surgem dentro da divisão de classe, né? E o Estado, ele nasce do meio desse conflito e desde sempre foi representado pela classe mais poderosa, com o intuito de dominar, né? De mandar a classe dominada. Seriam os escravos na antiguidade, os servos no feudalismo e os assalariados na atualidade, no capitalismo. O Estado, para Marx, ele atua como instrumento de domínio de classe e é determinado pela estrutura social de modo a atender às demandas específicas de uma dada forma de sociedade, garantindo que essa forma se mantenha. Ou seja, o Marx, ele defende muito isso, a questão da classe dominante, classe dominada. E dentro dessa teoria marxista, até um paradoxo, né? Uma classe depende da outra. Quando ele escreve lá a Dialética do Senhor e do Escravo, né, é muito claro o pensamento de Marx, né? A gente coloca aqui a questão da pobreza nessas imagens, a questão do Covid-19, né? A gente pensa no desastre social que essa doença está causando, mas, por outro lado, Marx, se ele estivesse vivo, ele ia dizer, olha, está morrendo gente, mas, do contrário, os donos de funerárias, eles estão conseguindo obter lucros na venda de caixões aí. Então, essa é a visão do Marx e do Engels com relação ao Estado, enquanto instrumento de dominação, de domínio de classe. Então, nosso muito obrigado e até a próxima. Um abraço do professor Walter.